Clara sempre soube que sua vida estava mergulhada em mistérios e segredos, como um filme de terror que ela nunca quis assistir. A história de sua família era marcada por sombras e murmúrios. Sua mãe, uma figura autoritária, tinha o olhar frio de um juiz, pronto para condenar qualquer sonho que florescesse no coração de Clara. E seu pai? Ele era apenas um espectador distante, como se vivesse atrás de uma tela, assistindo sua filha sufocar dia após dia. Numa tarde cinzenta e chuvosa, essas memórias se tornaram ainda mais palpáveis. Enquanto assistia a uma filmagem antiga de sua infância, Clara se deixou levar pelas imagens embaçadas, repletas de risadas que pareciam ecoar de um passado perdido. Mas nesse momento nostálgico, uma batida na porta trouxe um arrepio à sua espinha. Era sua avó, uma mulher que sempre se mostrou distante e envolta em um véu de mistério. No pequeno salão, o cheiro de café refresco misturava-se ao perfume de memórias não ditas. A tensão pairava no ar. Clara podia sentir o nó na garganta enquanto sua avó ocupava o espaço que parecia preenchido apenas por silêncios. "Clara", disse sua avó, a voz trêmula, "preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo." As palavras saíram como uma onda e a jovem mal teve tempo para se preparar para a tempestade que se seguia. A avó revelou segredos obscuros que se escondiam sob a superfície da família, como poltergeist esperando para serem exorcizados. Abusos que correram em silêncio, sombras que se arrastavam há gerações. A consciência de que sua vida era uma colcha de retalhos de dor e mentira deixava Clara atordoada. Ela ouviu sua avó relatar um passado sombrio, gritos abafados, uma infância surrada por segredos e a certeza de que o mal não era só uma sombra do passado, mas algo que continuava ali, respirando. O mundo de Clara, até então organizado em memórias tristes, começou a desmoronar. Ela se viu diante de um dilema: revelar o que aprendeu ou permanecer em silêncio, protegendo a aparência do que era seu lar? Os ecos das palavras da avó ressoavam em sua mente. Assim que a conversa chegou ao fim, Clara sentiu o peso esmagador da verdade. O que fazer com essa informação? Iria expô-la e causar uma onda de escândalos ou guardá-la como mais um fardo em sua vida? As perguntas martelavam como a chuva batendo no telhado. Ela decidiu que era hora de confrontar o passado, mesmo que a coragem lhe faltasse. Ao olhar pela janela, viu a cidade envolta pela neblina, como se fosse um outro lugar. Um novo começo. Mas a dúvida permanecia. Até onde ela estava disposta a ir para buscar a verdade que poderia libertá-la ou aprisioná-la ainda mais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, parada,
cercada por uma tempestade de novas informações e, ao mesmo tempo, um manto de incertezas. O que a avó acabou de revelar a deixava atordoada. Uma mistura de medo e curiosidade a consumia. Num impulso, Clara se levantou, olhou pela janela. A chuva caía forte, quase como se estivesse lavando os segredos da sua família. Ela sentia que precisava entender tudo, e sua avó era a única que poderia iluminar as trevas. Você não pode simplesmente guardar isso, Clara, pensou, mas uma voz interna sussurrava que talvez determinadas verdades deveriam permanecer ocultas. A tensão no ar era palpável. A avó, que sempre foi uma sombra, agora parecia uma muralha de segredos que Clara precisava escavar. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair de sua boca, um estrondo ecoou na porta, fazendo a casa estremecer. Os dois se entreolharam, os olhos arregalados, o coração acelerado. Clara deu um passo hesitante em direção à porta, abrindo-a com cuidado. Uma visão desconcertante aguardava. Era sua mãe. Ela estava de pé, encharcada e furiosa. Seus olhos carregavam uma tempestade de emoções que Clara nunca tinha testemunhado antes. O choque rapidamente se transformou em raiva. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Clara perguntou, com um nó na garganta. O silêncio se estendeu entre elas e a avó se afastou da janela. A péssima intenção tão palpável que Clara poderia quase tocá-la. "Eu vim buscar a verdade", a mãe respondeu, com o que parecia ser um desafio. "O que você ouviu? O que sua avó contou?" As palavras saíram de sua boca como veneno, carregadas de uma fúria Clara nunca havia visto. A avó tensa olhou para sua filha com um misto de preocupação e dor. Não é hora de confrontar isso. Não agora. "Cala a boca!" a mãe gritou, rompendo o silêncio que se tornara opressivo. A atmosfera mudava, como uma nuvem carregada prestes a despejar. "Você acha que eu não sei de tudo? Você foi enganada. Eu sempre soube. A culpa nunca foi minha." Clara mal podia acreditar no que ouvia. "Do que você está falando?" "No que você não sabe." A voz da mãe tremia. Seu rosto estava pálido, mas a determinação era inegável. "O verdadeiro segredo da nossa família está muito mais perto do que você imagina, Clara." Um arrepio percorreu a coluna de Clara e a avó, antes uma figura tão imponente, agora parecia pequena e vulnerável. O coração de Clara disparou novamente. O que mais poderia estar escondido por trás de anos de silêncio? Então, a mãe se adiantou. E antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, puxou algo do bolso. Era uma velha foto, desbotada e amarelada, mostrando uma jovem mulher com um olhar que fazia Clara lembrar da própria avó. Mas havia algo mais, uma fisionomia que era inegavelmente familiar. "Essa mulher", a mãe explicou, apontando para a foto com um dedo trêmulo, "não é só sua avó. Ela é sua mãe também." Um silêncio sepulcral se instalou na sala. As palavras giraram na mente de Clara como um borrão. A herança que ela achava que conhecia se esfacelava. Cada fibra de seu ser estava em choque. "Como assim, mãe?" As lágrimas começavam a escorregar por seu rosto, mas Clara estava paralisada. Por uma realidade esmagadora. Você não é apenas a filha dela. Você é minha filha também. A verdade é que sua avó é muito mais do que uma avó, Clara. Ela é a razão para todos os segredos. Cada palavra que saía da boca da mãe tinha o peso de um tijolo. Era tudo desolador,
O que isso significava? Clara sentiu um aperto no peito. A sala parecia girar. Ela olhou para a avó, para a mulher que sempre foi um mistério e agora se tornava uma confusão. Os ecos de uma verdade impiedosa ressoavam dentro dela. Por que você escondeu isso de mim? A mãe olhou para ela com lágrimas nos olhos. Porque eu temia o que você se tornaria se soubesse. E agora? O que vamos fazer? O espaço entre elas tornou-se um campo de batalha. Clara queria gritar, queria entender, mas as palavras se perderam. Qual era a verdade? E o que mais estava escondido? Ela se sentiu em um limbo, presa entre revelar tudo ou permanecer em silêncio. E assim, à porta da verdade, Clara ficou, com a tempestade dentro dela e fora, sem saber qual caminho escolher. Clara estava naquele momento presa entre a revelação devastadora e a confusão que a envolvia. O olhar de sua mãe, cheio de uma dor que ela nunca tinha visto, parecia uma porta se abrindo para um abismo. A verdade é que sua avó é muito mais do que uma avó, Clara. Ela é a razão para todos os segredos. A sensação de que sua vida inteira estava um apagão inesperado deixou tudo na escuridão, mergulhando a sala em um manto de sombras. Clara respirou fundo, sua mente acelerando. O que mais poderia acontecer agora? Desorientada, ela se virou para a janela, mas a tempestade lá fora só parecia aumentar. Gritos de trovão ecoavam, e o som da chuva batendo nos vidros criava uma sinfonia macabra. Em meio à escuridão, seus sentidos estavam a 1000 por hora. Mãe, o que você queria me dizer? O que mais está escondido nessa bagunça toda? A avó parecia tão assustada quanto Clara, a feição pálida, refletindo o medo que se espalhava pelo espaço. A mãe respirou fundo e uma tensão no ar parecia palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Essa foto, ela não é apenas uma mulher que você vê. Ela, Clara, ela é a razão pela qual você está em perigo. Antes que pudesse processar, um barulho metálico cortou a atmosfera tensa. Uma batida forte e insistente na porta fez o coração de Clara disparar. Os três a olhavam com expectação. "Quem é?" perguntou a avó, sua voz tremendo. "Acho que é o pai." Clara se lembrou do olhar que frequentemente acompanhava a presença da mãe. Um olhar que escondia histórias que nunca foram contadas. Quando os olhos dela se encontraram, uma compreensão mútua se formou. Eles eram parte de algo muito maior, algo que já as ameaçava há tempo. A porta se abriu com um estrondo e um homem de figura robusta entrou, ensopado e ofegante. Era seu pai. Ele não estava ali só para visitar. O rosto dele, maroto e cheio de segredos, mostrava que o que quer estivesse acontecendo não era apenas uma briga familiar, era uma tempestade que acumulava forças. "Clara, você precisa ouvir isso." Ele lançou um olhar nervoso para sua mãe, antes de se voltar para a avó, como se soubesse que uma revelação íntima estava prestes a ser compartilhada. Havia uma razão para todos nós estarmos juntos aqui. Uma razão pela qual você deve saber a verdade. E não só sobre sua avó. Clara sentiu como se tudo estivesse rodopiando. O que está acontecendo? Não é só a herança ou segredos que você herdou. Seu pai continuou, as palavras saindo como um jorro. Existem coisas que fizemos para proteger você, de mais do que imaginamos. Você é a chave para algo que
que não deveria acontecer. Algo que pode destruir nossa família. Os olhos de Clara se arregalaram. O quê? Do que você está falando? Segredos estão escondidos em cada esquina dessa casa. Ele disse, a voz tremendo. E não eram só os segredos da avó. O que você vai descobrir vai mudar tudo. Nesse instante, um clarão de luz repentina iluminou a sala, revelando não apenas o pavor estampado nos rostos deles, mas uma tensão insustentável entre todos. A imagem na parede por um momento pareceu se contorcer nas sombras. Com um estrondo, uma prateleira caiu e coisas começaram a rolar pelo chão. Clara gritou e a voz se aproximou, tentando acalmá-la. Temos que ir agora, seu pai gritou, puxando Clara pela mão. Ela hesitou. Por que a urgência? O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto lutava para compreender a ideia de um perigo iminente, Clara ficou presa entre o apego à verdade que acabara de descobrir e o impulso de escapar de um destino que parecia uma profecia maldita. O que mais poderiam ter escondido? Clara se voltou para sua mãe, que mal conseguia manter a compostura. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Antes que pudesse obter uma resposta, um grito ensurdecedor atravessou o ar. Vindo do fundo da casa. O que parecia ser um mero eco, agora era a ressonância de um segredo que não deveria ter sido revelado. A tempestade já não era mais apenas do lado de fora. Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. Clara estava naquele momento presa entre a revelação devastadora e a confusão que a envolvia. O olhar de sua mãe, cheio de uma dor que ela nunca tinha visto, parecia uma porta se abrindo para um abismo. A verdade é que sua avó é muito mais do que uma avó, Clara. Ela é a razão para todos os segredos. A sensação de que sua vida inteira estava desmoronando a atingiu. O silêncio banal que ocupava o espaço se rompeu quando, subitamente, a luz acabou. Um apagão inesperado deixou tudo na escuridão, mergulhando a sala em um manto de sombras. Clara respirou fundo, sua mente acelerando. O que mais poderia acontecer agora? Desorientada, ela se virou para a janela. Mas a tempestade lá fora só parecia aumentar. Gritos de trovão ecoavam e o som da chuva batendo nos vidros criava uma sinfonia macabra. Em meio à escuridão, seus sentidos estavam a 1000 por hora. Mãe, o que você queria me dizer? O que mais está escondido nessa bagunça toda? A avó parecia tão assustada quanto Clara, a feição pálida refletindo o medo que se espalhava pelo espaço. A mãe respirou fundo e uma tensão no ar parecia palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Essa foto, ela não é apenas uma mulher que você vê. Ela, Clara, ela é a razão pela qual você está em perigo. Antes que pudesse processar, um barulho metálico cortou a atmosfera tensa. Uma batida forte e insistente na porta fez o coração de Clara disparar. Os três a olhavam com expectativa. Quem é? Perguntou a avó, sua voz tremendo. Acho que é o pai. Clara se lembrou do olhar que frequentemente acompanhava a presença da mãe. Um olhar que escondia histórias que nunca foram contadas. Quando os olhos dela se encontraram, uma compreensão mútua se formou. Eles eram parte de algo muito maior, algo que já as ameaçava há tempo. A porta se abriu com um estrondo. E um homem de figura robusta entrou, ensopado e ofegante. Era seu pai. Ele não estava ali só para visitar. O rosto dele, maroto e cheio de segredos, mostrava que o que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma briga familiar.
Era uma tempestade que acumulava forças. Clara, você precisa ouvir isso. Ele lançou um olhar nervoso para sua mãe antes de se voltar para a avó, como se soubesse que uma revelação íntima estava prestes a ser compartilhada. Havia uma razão para todos nós estarmos juntos aqui. Uma razão pela qual você deve saber a verdade, e não só sobre sua avó. Clara sentiu como se tudo estivesse rodoteando. O que está acontecendo? Não é só a herança ou os segredos que você herdou. Seu pai continuou, as palavras saindo como um jorro. Existem coisas que fizemos para proteger você, de mais do que imaginamos. Você é a chave para algo que não deveria acontecer. Algo que pode destruir nossa família. Os olhos de Clara se arregalaram. O quê? Do que você está falando? Segredos estão escondidos em cada esquina dessa casa. Ele disse, a voz tremendo. E não eram só os segredos da avó. O que você vai descobrir vai mudar tudo. Nesse instante, um clarão de luz repentina iluminou a sala, revelando não apenas o pavor estampado nos rostos deles, mas uma tensão insustentável entre todos. A imagem na parede, por um momento, pareceu se contorcer nas sombras. Com um estrondo, uma prateleira caiu do nada e coisas começaram a rolar pelo chão. Clara gritou e a avó se aproximou, tentando acalmá-la. Temos que ir agora, seu pai gritou, puxando Clara pela mão. Ela hesitou. Por que urgência? O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto lutava para compreender a ideia de um perigo iminente, Clara ficou presa entre o apego à verdade, que acabara de descobrir, e o impulso de escapar de um destino que parecia uma profecia maldita. Mas antes que pudesse entender, o ar ao redor dela mudou. A porta se fechou com estrondo e uma voz familiar ecoou pela casa. Uma voz que Clara não ouvia há anos. Era seu irmão. Ele estava de volta. Clara, você precisa ouvir isso! Ele apareceu diante dela, sua expressão revelando um pânico que fez... Também, eu não estou aqui por acaso. O que você quer dizer? O frio na espinha de Clara se intensificou enquanto o choque a invade. Seu irmão, uma figura do passado que ela pensava perdida, havia retornado com um aviso. Eu sei porque tudo isso está acontecendo. Eu sou parte do segredo e não posso deixar você sozinha. A intensidade em sua voz era palpável. Há algo mais. Algo que poderia destruir todos nós. E eles nunca contaram a verdade. Clara, horrorizada, olhou para sua mãe e avó. Tudo o que pensou que conhecia estava se desmoronando. O que mais está escondido? O que está acontecendo? Ele se aproximou quase num sussurro. Não lhes dê ouvidos. O perigo está mais perto do que você imagina. O que mais eles escondiam? Clara se virou para o pai, que havia ficado em silêncio, e viu a expressão dele endurecer. E num instante, a casa pareceu estar cheia de sombras e mentiras. E Clara percebeu que a tempestade não estava apenas do lado de fora, mas dentro deles também. E ali, em meio ao caos crescente, a dúvida se instalou. Até onde Clara iria para descobrir a verdade? O mais importante, quem realmente poderia ser confiado nessa batalha? Clara estava naquele momento, presa entre a revelação devastadora e a confusão que a envolvia. O olhar de sua mãe, cheio de uma dor que ela nunca tinha visto, parecia uma porta se abrindo para um abismo. A verdade é que sua avó é muito mais do que uma avó, Clara. Ela é a razão para todos os segredos. A sensação de que sua vida inteira estava desmoronando a atingiu.
O silêncio banal que ocupava o espaço se rompeu quando, subitamente, a luz acabou. Um apagão inesperado deixou tudo na escuridão, mergulhando a sala em um manto de sombras. Clara respirou fundo, sua mente acelerando. O que mais poderia acontecer agora? Desorientada, ela se virou para a janela. Mas a tempestade lá fora só parecia aumentar. Gritos de trovão ecoavam, e o som da chuva batendo nos vidros criava uma sinfonia macabra. Em meio à escuridão, seus sentidos estavam a 1000 por hora. Mãe, o que você queria me dizer? O que mais está escondido nessa bagunça toda? A avó parecia tão assustada quanto Clara, a feição pálida refletindo o medo que se espalhava pelo espaço. A mãe respirou fundo e uma tensão no ar parecia palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Essa foto, ela não é apenas uma mulher que você vê. Ela, Clara, ela é a razão pela qual você está em perigo. Antes que pudesse processar, um barulho metálico cortou a atmosfera tensa. Uma batida forte e insistente na porta fez o coração de Clara disparar. Os três a olhavam com expectativa. Quem é? Perguntou a avó, sua voz tremendo. Acho que é o pai. Clara se lembrou do olhar que frequentemente acompanhava a presença da mãe. Um olhar que escondia histórias que nunca foram contadas. Quando os olhos dela se encontraram, uma compreensão mútua se formou. Eles eram parte de algo muito maior, algo que já as ameaçava há tempo. A porta se abriu com um estrondo e um homem de figura robusta entrou, ensopado e ofegante. Era seu pai. Ele não estava ali só para visitar. O rosto dele, maroto e cheio de segredos, mostrava que o que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma briga familiar. Era uma tempestade que acumulava forças. Clara, você precisa ouvir isso. Ele lançou um olhar nervoso para sua mãe, antes de se voltar para a avó, como se soubesse que uma revelação íntima estava prestes a ser compartilhada. Havia uma razão para todos nós estarmos juntos aqui. Uma razão pela qual você deve saber a verdade. E não só sobre sua avó. Clara sentiu como se tudo estivesse rodopiando. O que está acontecendo? Não é só a herança ou os segredos que você herdou. Seu pai continuou, as palavras saindo como um jorro. Existem coisas que fizemos para proteger você. De mais do que imaginamos. Você é a chave para algo que não deveria acontecer. Algo que pode destruir nossa família. Os olhos de Clara se arregalaram. O quê? Do que você está falando? Segredos estão escondidos em cada esquina dessa casa, ele disse, a voz tremendo. E não eram só os segredos da avó. O que você vai descobrir vai mudar tudo. Nesse instante, um clarão de luz repentina iluminou a sala, revelando não apenas o pavor estampado nos rostos deles, mas uma tensão insustentável entre todos. A imagem na parede, por um momento, pareceu se contorcer nas sombras. Com um estrondo, uma prateleira caiu do nada e coisas começaram a rolar pelo chão. Clara gritou e a avó se aproximou, tentando acalmá-la. Temos que ir agora, seu pai gritou, puxando Clara pela mão. Ela hesitou. Por que a urgência? O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto lutava para compreender a ideia de um perigo iminente, Clara ficou presa entre o apego à verdade que acabara de descobrir e o impulso de escapar de um destino que parecia uma profecia maldita. Mas antes que pudesse entender, o ar ao redor dela mudou.
A porta se fechou com um estrondo, e uma voz familiar ecoou pela casa. Uma voz que Clara não ouvia há anos. Era seu irmão. Ele estava de volta. Clara! Você precisa ouvir isso. Ele apareceu diante dela. Sua expressão revelando um pânico que fez seu coração parar. A verdade que você procura não é só sobre a avó e a mãe. É sobre mim também. Eu não estou aqui por acaso. O que você quer dizer? O frio na espinha de Clara se intensificou enquanto o choque a invade. Seu irmão, uma figura do passado que ela pensava perdida, havia retornado com um aviso. Eu sei por que tudo isso está acontecendo. Eu sou parte do segredo e não posso deixar você sozinha. A intensidade em sua voz era palpável. Há algo mais. Algo que poderia destruir todos nós. E eles nunca contaram a verdade. Clara, horrorizada, olhou para sua mãe e avó. Tudo o que pensou que conhecia estava se desmoronando. O que mais está escondido? O que está acontecendo? Ele se aproximou, quase num sussurro. Não lhes dê ouvidos. O perigo está mais perto do que você imagina. O que mais eles escondiam? Clara se virou para o pai, que havia ficado em silêncio, e viu a expressão dele endurecer. Em um instante, a casa parecia cheia de sombras e mentiras, e Clara percebeu que a tempestade não estava apenas do lado de fora, mas dentro deles também. E ali, em meio ao caos crescente, a dúvida se instalou. Até onde Clara iria para descobrir a verdade? E mais importante, quem realmente poderia ser confiado nessa batalha? E então, como um relâmpago em um céu já escuro, o chão sob seus pés tremeu. As luzes começavam a piscar e uma sombra se projetou contra a parede. Clara notou algo se movendo. O chão se abriu e de dentro dele apareceu uma figura alta e encapuzada, envolta em uma aura sombria. A presença transmitia um terror indescritível. Você não sabe nada, Clara! A figura murmurou, a voz fria e ecoante. A verdade vai muito além do que você imagina. O ar pesou. O sangue de Clara congelou em suas veias. O que mais estava por trás de tudo isso? E quem era aquela figura que parecia saber mais sobre sua vida do que ela mesma? A tempestade rugia fora, mas dentro de Clara um furacão de dúvidas e medos começava a se formar. Clara estava paralisada, o ar pesado e os olhos da figura encapuzada fixados nela. Você não sabe nada, Clara! A voz ecoou, fria e omnipresente. O ambiente ficou mais sombrio, como se a penumbra se infiltrasse em cada canto da sala. O coração dela disparou. O medo invadiu seu peito como algo palpável. Ela piscou, tentando processar a cena. Seu irmão estava ali, em pé, o rosto contorcido em preocupação. A mãe, a avó e o pai estavam em choque. Mas aquela figura emergindo das sombras parecia ter o poder de desatar todos os nós que a família tinha amarrado ao longo dos anos. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O que quer? Sou a verdade que vocês enterraram. A figura se moveu lentamente, um movimento fluido e inquietante. Vocês nunca deveriam ter escondido quem você realmente é. Enquanto falava, um ventinho silencioso começou a soprar, levando os cabelos de Clara a dançar ao redor de seu rosto. Os membros da família trocaram olhares nervosos. O pai franziu a testa. A mãe apertou os punhos. A avó
Sussurrou uma oração. Clara sentia a pressão aumentar. As paredes pareciam ficar mais próximas. E ela teve a sensação de que a casa estava viva, respirando em uníssono com a tensão no ar. O que quer dizer com isso? O medo se tornou uma rocha pesada em seu estômago. A figura se inclinou um pouco mais à frente, e as sombras do capuz deixaram ver. Um sorriso sinistro. Uma milhar e seu origem. Tudo é jogado ao vento. A verdade é mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Clara piscou, seus batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Então, como um relâmpago em um céu escuro, a figura estendeu a mão e uma luz fraca brilhou de seus dedos. Clara segurou a respiração, os detalhes da figura cada vez mais claros. Um rosto familiar. Um par de olhos que ela conhecia. Você? O reconhecimento a atingiu como uma onda. Era uma pessoa que ela pensou estar perdida para sempre. Surpresa, Clara. As palavras saíram como um sussurro carregado de sarcasmo. Era a irmã dela, a que havia desaparecido anos atrás, sem deixar rastro. E você pensou que toda essa confusão era sobre a avó e a mãe? Você é a chave para tudo isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. A dor da perda, a confusão da revelação, tudo juntado em um único momento a deixava sem fôlego. Por que você não me disse? O que aconteceu com você? Porque eu tinha que proteger você. Você estava em perigo, Clara. Algo aconteceu naquela noite e você sempre foi o alvo. A irmã sorriu, mas havia um brilho de tristeza nos olhos. Você não é apenas quem você pensa ser. Você está envolvida em algo muito mais. Uma presença diferente que fazia sua pele arrepios. Algo ou alguém espreitava na escuridão, além das sombras. O que mais está acontecendo? Clara questionou, seus olhos fixos na irmã. Como você pode falar de perigo? A irmã hesitou, trocando olhares com a mãe e o pai. O silêncio pesado era quase insuportável. A tensão era como uma corda esticada, prestes a romper. Mas quando finalmente começaram a falar, uma batida alta na porta interrompeu tudo, fazendo com que os corações parassem. Abre a porta! A voz era autoritária e conhecida. Clara olhou para os outros, o pânico se expandindo. Todos sabiam quem era. A presença que havia sempre estado nas sombras. A irmã olhou para Clara com um sorriso tenso nos lábios. A verdade nunca fica oculta por muito tempo. Você realmente está pronta para enfrentar isso. E antes que Clara pudesse interrogar, o pai se atirou na direção da porta, sua fúria ígnea transparecendo. Havia algo a mais a ser revelado. Nesse momento, Clara fez a única pergunta que fazia sentido. Quem somos nós, realmente? E assim, a casa tremeu com a força da tempestade, e a verdade estava prestes a ressurgir. Como as ondas que quebravam furiosas na praia, desenterrando os seixos ao mesmo tempo que submergiam segredos. Clara estava paralisada, o ar pesado e os olhos da figura encapuzada fixados nela. Você não sabe nada, Clara. A voz ecoou, fria e omnipresente. O ambiente ficou mais sombrio, como se a penumbra se infiltrasse em cada canto da sala. O coração dela disparou. O medo invadiu seu peito como algo palpável. Ela pispou, tentando processar a cena. Seu irmão estava ali, em pé, o rosto contorcido em preocupação.
A mãe, a avó e o pai estavam em choque, mas aquela figura, emergindo das sombras, parecia ter o poder de desatar todos os nós que a família tinha amarrado ao longo dos anos. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O que quer? Sou a verdade que vocês enterraram. A figura se moveu lentamente, um movimento fluido e inquietante. Vocês nunca deveriam ter escondido quem você realmente é. Enquanto falava, um ventinho silencioso começou a soprar, levando os cabelos de Clara a dançar ao redor de seu rosto. Os membros da família trocaram olhares nervosos. O pai franziu a testa, a mãe apertou os punhos, a avó sussurrou uma oração. Clara sentia a pressão aumentar. As paredes pareciam ficar mais próximas e ela teve a sensação de que a casa estava viva, respirando em uníssono com a tensão no ar. O que quer dizer com isso? O medo se tornou uma rocha pesada em seu estômago. A figura se inclinou um pouco mais à frente e as sombras do capuz deixaram ver um sorriso sinistro. Seus laços familiares, sua origem, tudo é jogado ao vento. A verdade é mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Clara piscou, seus batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Então, como um relâmpago em um céu já escuro, a figura estendeu a mão. E uma luz fraca brilhou de seus dedos. Clara segurou a respiração. Os detalhes da figura cada vez mais claros. Um rosto familiar. Um par de olhos que ela conhecia. Você? O reconhecimento a atingiu como uma onda. Era a irmã dela, a que havia desaparecido anos atrás, sem deixar rastro. E você pensou que toda essa confusão era sobre a avó e a mãe? Você é a chave para tudo isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. A dor da perda, a confusão da revelação, tudo juntado em um único momento a deixava sem fôlego. Por que você não me disse? O que aconteceu com você? Porque eu tinha que proteger você. Você estava em perigo, Clara. Algo aconteceu naquela noite e você sempre foi o alvo. A irmã sorriu, mas havia um brilho de tristeza nos olhos. Você não é apenas quem você pensa ser. Você está envolvida em algo muito maior. Os ecos no espaço se intensificaram e a voz da avó murmurou uma oração. A mãe secou as lágrimas. E o pai se viu aturdido. A verdade agora estava exposta, mas havia algo mais que pairava no ar. Clara sentiu isso, uma presença diferente que fazia a sua pele arrepios. Algo ou alguém espreitava na escuridão, além das sombras. O que mais está acontecendo? Clara questionou, seus olhos fixos na irmã. Como você pode falar de perigo? A irmã hesitou, trocando olhares com a mãe e o pai. O silêncio pesado era quase insuportável. A tensão era como uma corda esticada prestes a romper. Mas quando finalmente começaram a falar, uma batida alta na porta interrompeu tudo, fazendo com que os corações parassem. Abre a porta! A voz era autoritária e conhecida. Clara olhou para os outros, o pânico se expandindo. Todos sabiam quem era, a presença que havia sempre estado nas sombras. A irmã olhou para Clara, com um sorriso tenso nos lábios. A verdade nunca fica oculta por muito tempo. Você realmente está pronta para enfrentar isso? E antes que Clara pudesse interrogar, o pai se atirou na direção da porta, sua fúria ígnea transparecendo.
Havia algo a mais a ser revelado. Mas antes que a verdade se desnudasse, o pai gritou: "Pare!" A porta se abriu abruptamente, revelando um homem que Clara nunca pensou ver novamente. Era o avô, o patriarca da família. Tinha sido dado como morto anos atrás. Mas ali estava ele, com os olhos ardendo em raiva e um sorriso que não prometia nada de bom. Vocês não deviam ter feito isso. Eu avisei e agora todos vão pagar. Um choque percorreu a sala. A irmã de Clara ficou pálida, enquanto a mãe e a avó tremiam. O avô era a peça que faltava no quebra-cabeça, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando a fazer sentido. O olhar de Clara passou de horror para um misto de incredulidade. "Mas você estava morto! Como você?" As perguntas corriam. "Mortos? Não mais do que sua irmã! E todas vocês em breve descobrirão que nenhum de nós é quem pensamos ser." Ele levantou a mão e um frio glacial percorreu o ambiente. O poder que emanava dele era palpável. E Clara sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. As janelas tremeram e a casa pareceu se contrair, absorvendo a tensão crescente. Clara estava no centro de tudo, sentindo o peso da verdade se aproximar, como uma tempestade prestes a atingir a costa. E a única coisa que ressoava em sua mente era: até onde todas as mentiras e segredos poderiam levá-la? Clara estava paralisada, o ar pesado e os olhos da figura encapuzada fixados nela. "Você não sabe nada, Clara." A voz ecoou, fria e onipresente. O ambiente ficou mais sombrio, como se a penumbra se infiltrasse em cada canto da sala. O coração dela disparou. O medo invadiu seu peito como algo palpável. Ela piscou, tentando processar a cena. Seu irmão estava ali, em pé, o rosto contorcido em preocupação. A mãe, a avó e o pai estavam em choque, mas aquela figura, emergindo das sombras, parecia ter o poder de desatar todos os nós que a família tinha amarrado ao longo dos anos. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz tremendo. "O que quer?" "Sou a verdade que vocês enterraram." A figura se moveu lentamente. Um movimento fluido e inquietante. "Vocês nunca deveriam ter escondido quem você realmente é." Enquanto falava, um ventinho silencioso começou a soprar, levando os cabelos de Clara a dançar ao redor de seu rosto. Os membros da família trocaram olhares nervosos. O pai franziu a testa, a mãe apertou os punhos, a avó sussurrou uma oração. Clara sentia a pressão aumentar. As paredes pareciam ficar mais próximas. E ela teve a sensação de que a casa estava respirando em uníssono com a tensão no ar. O que quer dizer com isso? O medo se tornou uma rocha pesada em seu estômago. A figura se inclinou um pouco mais à frente, e as sombras do capuz deixaram ver um sorriso sinistro. Seus laços familiares, sua origem, tudo é jogado ao vento. A verdade é mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Clara piscou, seus batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Então, como um relâmpago em um céu já escuro, a figura estendeu a mão e uma luz fraca brilhou de seus dedos. Clara segurou a respiração, os detalhes da figura cada vez mais claros. Um rosto familiar, um par de olhos que ela conhecia. Você! O reconhecimento a atingiu como uma onda. Era a irmã dela, a que havia desaparecido anos atrás, sem deixar rastro. E você pensou que toda essa confusão era sobre a avó e a mãe? Você é a chave para tudo isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. A dor da perda, a confusão da revelação.
Tudo juntado em um único momento a deixava sem fôlego. Por que você não me disse? O que aconteceu com você? Por que eu tinha que proteger você? Você estava em perigo, Clara! Algo aconteceu naquela noite e você sempre foi o alvo. A irmã sorriu, mas havia um brilho de tristeza nos olhos. Você não é apenas quem você pensa ser. Você está envolvida em algo muito maior. Os ecos no espaço se intensificaram e a voz da avó murmurou uma oração. A mãe secou as lágrimas e o pai se viu aturdido. A verdade agora estava exposta, mas havia algo mais que pairava no ar. Clara sentiu isso, uma presença diferente que fazia sua pele me arrepiar. Algo ou alguém espreitava na escuridão, além das sombras. O que mais está acontecendo? Clara questionou, seus olhos fixos na irmã. Como você pode falar de perigo? A irmã hesitou, trocando olhares com a mãe e o pai. O silêncio pesado era quase insuportável. A tensão era como uma corda esticada prestes a romper. Mas quando finalmente começaram a falar, uma batida alta na porta interrompeu tudo, fazendo com que os corações parassem. Abre a porta! A voz era autoritária e conhecida. Clara olhou para os outros, o pânico se expandindo. Todos sabiam quem era. A presença que havia sempre estado nas sombras. A irmã olhou para Clara, com um sorriso tenso nos lábios. A verdade nunca fica oculta por muito tempo. Você realmente está pronta para enfrentar isso? E antes que Clara pudesse interrogar, o pai se atirou na direção da porta, sua fúria ígnea transparecendo. Havia algo a mais a ser revelado, mas antes que a verdade se desnudasse, o pai gritou: Pai! A porta se abriu abruptamente, revelando um homem que Clara nunca pensou ver novamente. Era o avô, o patriarca da família. Tinha sido dado como morto anos atrás, mas ali estava ele, com os olhos ardendo em raiva e um sorriso que não prometia nada de bom. Vocês não deviam ter feito isso. Eu avisei, e agora todos vão pagar. Um choque percorreu a sala. A irmã de Clara ficou pálida, enquanto a mãe e a avó tremiam. O avô era a peça que faltava no quebra-cabeça. E o verdadeiro pesadelo estava apenas começando a fazer sentido. O olhar de Clara passou de horror para um misto de incredulidade. Mas você estava morto. Como você? As perguntas corriam. Mortos? Não mais do que sua irmã. E todas vocês em breve descobrirão que nenhum de nós é quem pensamos ser. Ele levantou a mão e um frio glacial percorreu o ambiente. O poder que emanava dele era palpável. E Clara sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Então, como se o próprio tempo tivesse congelado, uma explosão de luz ofuscante invadiu a sala. E Clara gritou, piscando para se proteger. A energia parecia vibrar no ar, uma sensação de presságio. Quando a luz diminuiu, tudo ficou em silêncio absoluto. Naquele momento, Clara percebeu que a figura encapuzada da irmã já não estava mais ali. E ao olhar para o avô, uma luz estranha nos olhos dele fez seu coração disparar. Desculpe, mas não posso deixar que isso aconteça. Você não pode descobrir agora. O chão tremeu sob os pés dela e uma fissura começou a se abrir, separando Clara de sua família. O terror tomou conta do rosto do pai. A mãe fez um movimento para alcançá-la, mas a distância se expandiu. Clara! Gritaram todos em uníssono.
mas era como se o espaço estivesse sendo redimensionado, ampliado por uma força sobrenatural. E então, como um eco distante, Clara ouviu uma voz que a chamava, mas não era a voz da irmã ou de qualquer membro da família. Era uma voz familiar, mas distante, do passado, que ressoava em sua mente como um eco. Você não deveria ter vindo. A verdade é mais profunda do que você consegue imaginar. A luz ofuscante tomou conta de tudo, e de repente tudo escureceu. O vazio engoliu Clara, e a última coisa que ela sentiu foi um flash de lembranças, rostos, risadas e gritos ecoando. E antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, um silêncio ensurdecedor fez tudo desaparecer. Clara estava envolta em escuridão total. O silêncio a envolvia como um cobertor pesado. O último eco da voz do avô ainda reverberava em sua mente. O que havia acontecido? Por que tudo se tornara um completo caos em um instante? Ela tentava lembrar dos rostos de sua família, mas tudo parecia distante e nebuloso. Quando a luz voltou, a sala estava em desordem. O que antes era um discurso carregado de segredos, agora se transformara em um cenário de terror. Paredes que antes pareciam acolhedoras, agora pareciam hostis. O avô estava ali, no meio da sala. Sua presença lançava uma sombra densa sobre todos. Sua aura emanando uma energia malévola. Você não pode deixar isso acontecer, Clara. A voz da irmã ecoou em sua mente, ao mesmo tempo em que ela olhava perplexa para aquela figura familiar. O avô, com um olhar fixo e frio, avançou um passo, como se a proximidade dele pudesse absorver toda a luz do ambiente. Você não sabe a verdade sobre a sua família e nunca deveria saber. Ele apontou um dedo em direção a Clara e um arrepio a percorreu. Neste instante, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu do chão, como se a própria terra estivesse se dividindo. Clara viu rostos surgirem das sombras, não apenas de sua família, mas outros rostos que não conseguia identificar. Algumas figuras eram familiares, enquanto outras pareciam momentos distantes de sua vida. E então ela ouviu uma risada que era doce e ao mesmo tempo assustadora. Paralisada, ela olhou em volta, seus olhos buscando a origem desse som. O que estava acontecendo? A verdade que ela buscava estava se manifestando diante dela de uma forma distorcida. Você realmente acha que pode escapar do que está destinado a acontecer? O avô se aproximou, a voz agora soando como um vento gélido. As paredes pareciam se aproximar ainda mais, pressionando Clara, como se a casa em si estivesse tentando aprisioná-la. Horror tomou conta dela e, repentinamente, tudo desmoronou. Os rostos emergentes começaram a se distorcer e Clara sentiu seu coração acelerar. Seu chão, sua realidade, estava se desfazendo. E ansiosa, ela desabafou. Não! O que vocês estão fazendo? E então veio a revelação. Ela viu tudo em uma fração de segundo. Visões de um passado ardente, imagens queimadas na memória de um ritual, promessas feitas e quebradas. O que ela antes interpretava como proteção era, na verdade, uma maldição. O avô sorria, mas naquele sorriso havia uma malícia que Clara não tinha visto antes. Você é a chave para o que foi perdido, ele proclamou, e nesse instante, tudo fez sentido de forma horrenda. Os segredos de sua linhagem não eram apenas sigilos, eram correntes que prendeu suas almas a um passado sombrio. Clara viu sua vida inteira desmoronar, e a frustração lhe queimava.
Você nunca esteve em perigo, mas sempre foi a fonte de tudo, Clara. Você é parte disso. Como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés. Seus pensamentos se desmaterializaram em um turbilhão. Suas memórias foram pontuadas por risos que não eram dela, por gritos de dor não reconhecidos. Ela estava conectada a um legado terrível. Clara sentiu um nó na garganta, uma dor que a consumia por dentro. O avô avançou mais e o espaço ao seu redor começou a tremer. O peso da verdade a sufocava e uma nova sensação a invadiu. A necessidade desesperada de lutar. Antes que pudesse reagir, a máscara de controle sob a qual sua família se escondera por tanto tempo começou a rachar, revelando algo baixo e raivoso que sempre esteve ali adormecido. Ela olhou de relance para a porta e viu um segundo homem atrás do avô. Os olhos dele a atravessavam. Ele tinha um ar de familiaridade inquietante. Aquele homem, parecia um eco de sua própria história. E enquanto a realidade parecia se desvanecer em manchas de escuridão, Clara sabia que a linha entre o que era verdade e o que era mentira estava prestes a se romper de vez. Clara, você precisa lembrar! A voz de sua irmã, agora entrelaçada com a sua própria, ecoou como um clamor desesperado. E naquele momento, o chão ruiu sob seus pés e tudo ficou imerso em um abismo sem fim. Como um último vislumbre de luz, Clara soube que a luta para descobrir a verdadeira natureza de sua família estava apenas começando. Clara estava envolta em escuridão total, sentindo o peso daquelas revelações se acumulando. Cada vez mais, o avô, com aquele ar ameaçador, parecia pronto para desferir um golpe final a consumia. O silêncio era opressivo, até que uma luz estrondosamente ofuscante iluminou a sala, como se o próprio universo estivesse se desdobrando. Vocês não devem ter feito isso, ele gritou. As paredes pareciam vibrar com sua raiva. Clara sentiu seu coração disparar. O que exatamente estavam escondendo? E antes que pudesse formular mais perguntas, tudo em sua volta ficou embaçado. Uma energia pulsava no ar, e então a luz diminuiu, revelando uma cena totalmente diferente. Clara se viu em uma sala de interrogatório, fria e clara. Aquela não era sua casa. O avô estava ausente e ao seu redor, uma série de monitores piscavam. "O que é isso?" Murmurou, sentindo uma onda de confusão. De repente, as imagens começaram a passar nos monitores. Clara viu rostos de sua família, mas não eram os que ela conhecia. Eram versões distorcidas e sombrias. Cada uma delas refletindo um momento de dor e desespero. Gritos ecoavam, apelos de ajuda, desesperados. Clara se viu encolhida contra a parede, incapaz de mover-se. Então, uma voz conhecida cortou o ar. "Clara, você precisa entender." Era sua irmã, mas não era a mesma figura de antes. A expressão dela estava marcada por uma tristeza profunda. E algo na maneira como ela olhava para Clara fez o coração dela afundar. Está tudo conectado. Você e eu temos mais em comum do que você imagina. Do que você está falando? Clara perguntou, sua voz tremendo. O que está acontecendo? A irmã fez um gesto, e uma tela à sua frente se iluminou com uma imagem que fez Clara dar um passo para trás. Era uma foto antiga da família. Mas ao olhar mais de perto, novos detalhes surgiram. Clara reconheceu os rostos em um contexto aterrador.
Era uma foto de um ritual, algo profundamente perturbador. Cada expressão retratada trazia um misto de alegria e dor. E Clara teve a certeza de que aqueles momentos haviam sido manipulados para encobrir uma verdade monstruosa. Você precisa saber que não somos quem você pensa que somos, a irmã exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossos laços não são de amor, mas de controle. Fomos escolhidas para uma missão que nunca pedimos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Missão? Que missão? E então o chão sob eles começou a tremer. Clara buscou apoio na mesa à sua frente, enquanto a cena ao redor se distorcia. Mas antes que pudesse dizer algo, uma nova presença apareceu. Era o avô, mais ameaçador do que nunca. Chega de mentiras! Ele gritou, e com um movimento brusco estendeu a mão e a sala pareceu se dividir. Clara podia sentir o terror crescendo dentro dela. E de repente, uma explosão de energia a atingiu, fazendo-a voar para trás. Ela aterrissou em um lugar que a fez sentir como se estivesse fora do tempo. Tudo ao seu redor estava envolto em um nevoeiro espesso e escuro. Por que você está fazendo isso? O que mais está escondido de mim? Gritou, sua voz ecoando na escuridão. O que você realmente não sabe, Clara? A irmã sussurrou, emergindo dessa neblina como um fantasma. Você não é só filha, você é uma chave. A chave para um destino maior que todos nós. E o avô? Ele não é quem parece ser. As palavras dela foram como um golpe direto no peito, e a confiança que Clara havia depositado naquela família começou a se desfazer. Você está dizendo que ele? Sim, ele não é apenas seu avô, ele é o guardião de um segredo que pode mudar tudo. E você já percebeu que está mais envolvida nisso do que imagina. E então, como se a própria terra tivesse decidido se rebelar, um grande tremor sacudiu tudo. Clara olhou para a irmã, o medo refletido em seus olhos. Se tudo que ela conheceu era uma mentira, o que mais estava por vir? Ela hesitou, segurando a respiração. O que mais estava escondido sob aquelas camadas de mentiras? E em um momento de clareza, a verdade a atingiu como um raio. O que mais poderia estar escondido? Quem era ela, realmente? Enquanto os ecos da dúvida começavam a tomar conta de sua mente, a imagem do avô assombrava seu subconsciente. E a pergunta mais sombria pairava no ar. Até onde você está disposta a ir para descobrir realmente quem você é?